paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Boa noite. Graças a Deus. Mais uma oportunidade que nós temos de divulgar o Evangelho, divulgar a mensagem de Deus através das redes sociais. Sou grato a Deus por essa oportunidade. Sou grato a Deus pela sua vida. Amém? Que Deus continue abençoando. Eu gostaria de ler com os irmãos Atos dos Apóstolos. Estou um pouco gripado. Capítulo 16. Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 16. Versículo de número 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 25. Graças a Deus, Deus nos deu uma mensagem, uma palavra. Confesso para os irmãos que fisicamente estou um pouco cansado, né? Motivo trabalho, né? Mas graças a Deus, Deus tem dado graça para fazer a obra do Senhor. Ontem, graças a Deus, pregamos ali numa festividade, amado, foi bênção. Ali no Monte das Oliveiras, que Deus continue abençoando, pastor Luiz, pastor Elaine, Deus abençoe. Hoje também pregamos ali na igreja da missionária da pastora Benedita, ministério Nasceste de Novo. Pregamos agora há pouco tempo atrás, que Deus continue abençoando também. Amém? E lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, Deus colocou algo em meu coração. Atos capítulo 16, versículo 25. Acompanhe comigo, você que tem uma Bíblia aí, pelo celular, né, notebook, mas eu quero nesta live compartilhar algo de Deus para o seu coração. Amém? Glória a Deus. Tamo junto? E perto da meia-noite, olha que lindo. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos o escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Olha que interessante. Que todos estamos aqui. Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, o carcereiro aqui perguntando, olha a pergunta do carcereiro para Paulo: que é necessário que eu faça para me salvar? Versículo 31. E eles disseram, olha a pregação de Paulo: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Amém? Graças a Deus por esta palavra que o Senhor nos concede, palavra abençoada, palavra de salvação. E nós podemos ver no livro de Atos dos Apóstolos que Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, né? Lucas, ele era grego, ele se converteu ao Evangelho, ele cooperou no ministério de Paulo,
do apóstolo Paulo. Mas antes de comentar que este versículo que ora lemos, Lucas, o médico amado, que inspirado pelo Espírito Santo, ele narra a história da igreja em Atos, é o mesmo também que escreveu o Evangelho do Senhor Jesus. Nós podemos ver em Lucas ele narra, no Evangelho de Lucas ele vem narrando a biografia do Senhor Jesus, a vida do Senhor Jesus, o ministério do Senhor Jesus. Todos aqueles que desejam conhecer mais sobre o ministério, sobre a pessoa do Senhor Jesus, eu aconselho os irmãos a lerem o Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, porque nós sabemos que o Evangelho foram 4 evangelistas, né? O Evangelho segundo escreveu Mateus, o Evangelho segundo escreveu Marcos, o Evangelho segundo escreveu Lucas e o Evangelho segundo escreveu João. Então, antes de nós chegarmos aqui em Atos, Lucas, ele narra, vamos dizer assim, é o Evangelho dos detalhes. Lucas, ele narra sobre... É o único evangelho que vai falar, que mostra a vida de Jesus como adolescente, com 12 anos, quando ele estava no templo. O Evangelho de Lucas fala do nascimento, né? Como que foi o nascimento de João Batista, fala de Zacarias, né? Pai de João Batista, de Isabel, que era estéril, né? Mas ali, por milagre de Deus, ela veio a conceber e dar à luz a um filho, o qual se chamava João Batista, que a mensagem principal de João Batista era: eu batizo com água, mas aquele, olha só, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Falamos ali na igreja esta noite que nós somos pentecostais. E o que significa ser pentecostal, amado? Ser pentecostal significa crer na atualidade dos dons espirituais. Ser pentecostal significa acreditar ainda que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus salva, que Jesus cura e que breve voltará. Isso significa ser crente pentecostal, porque infelizmente tem pessoas que não acreditam mais na atualidade dos dons espirituais, mas nós podemos ver que a atualidade dos dons espirituais, meus irmãos, ela se faz presente na igreja. Ainda nós podemos ver crentes falando línguas estranhas, nós podemos ver interpretação de línguas, isso. Parece que não vemos mais isso na igreja, não é verdade? Esse mover do Espírito Santo, porque parece que os crentes hoje, né, as pessoas que servem a Deus, parece que elas não têm mais esse desejo ardente, não é verdade? Esse desejo de buscar os dons espirituais, desejo de buscar o batismo com o Espírito Santo. Então, isso que acontece hoje, parece que as pessoas não buscam mais, não tem mais esse desejo de ser batizado com o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Que esta chama, que este fogo, pela presença de Deus, pelos dons espirituais, não venha a se apagar da minha e da sua vida. Amém? Então, Lucas, o evangelista Lucas, ele termina o seu evangelho no capítulo de número 24, versículo 50, assim. Olha que interessante. Como Lucas termina o evangelho: e levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém, estando sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Então olha que interessante, meus irmãos. Lucas, ele vai narrar e ele vai dizer para nós que a última vez que os discípulos viram Jesus aqui na terra, após a sua ressurreição,
foi com as mãos levantadas abençoando. A Bíblia fala que Jesus, na sua ascensão, na ascensão de Jesus, quando Jesus vai sendo elevado às alturas, subindo ao céu, Jesus ele está com as mãos levantadas, abençoando o seu povo. E eu creio que nesta noite, não é verdade? Jesus continua com as suas mãos levantadas. Jesus continua com as suas mãos direcionadas para o teu povo, para a tua igreja, para todo aquele que nele crê, para todo aquele que nele acredita, para todo aquele que acredita ainda que ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para todo aquele que acredita ainda que ele é o Criador, que ele é o Salvador. Jesus está com as mãos levantadas. Assim como os discípulos viram Jesus subindo ao céu com as suas mãos levantadas, abençoando o seu povo, Jesus continua abençoando, Jesus continua mudando, Jesus continua transformando. Basta nós abrirmos os nossos corações, deixar o Espírito Santo fazer morada, trabalhar na nossa vida, e pode ter certeza que o nome de Deus vai ser glorificado na minha e na sua vida. Será que você pode dar um glória a Deus nessa noite por esta palavra? Que Ele está com as suas mãos levantadas, ainda nos abençoando? Glória a Deus. Amém? Então nós podemos ver que Lucas ele narra ali a biografia do Senhor Jesus. Então, Lucas ele termina o seu primeiro livro mostrando para nós, narrando para nós, Jesus subindo ao céu, com suas mãos levantadas, abençoando os discípulos, abençoando o seu povo. Ele termina o evangelho assim. Agora em Atos, ele inicia o evangelho de Atos, agora detalhando, sobre a ascensão do Senhor Jesus. Porque o Evangelho de Atos dos Apóstolos, nós poderíamos chamá-lo também de Atos do Espírito Santo, porque nós podemos ver no Evangelho Jesus, cheio do Espírito Santo. Lucas ele vai narrar do ministério do Senhor Jesus na terra. Em Atos, ele vai narrar agora a história da igreja na terra. Ele vai mostrar Atos dos Apóstolos, então, nós podemos ver que fala da igreja, meus irmãos, como que a igreja nasceu, como que os primeiros crentes viviam, como os primeiros cristãos viviam. Então, Atos dos Apóstolos vai narrar da história da igreja, do início da igreja. Assim como em Gênesis fala do início de todas as coisas, o início do céu, o início da terra, fala da criação do homem, fala de todas as coisas do princípio no livro de Gênesis. Então nós podemos ver que Atos dos Apóstolos é o princípio da igreja. Então nós podemos ver o princípio, o começo. Eu quero dizer para você nessa noite, antes de fazer uma leitura aqui, continuar a leitura em Atos. Descansa no Senhor. Jesus Cristo é o princípio, é o fim, é o alfa, é o ômega, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Amém? Creia. Amém? Atos dos Apóstolos. Eu até comentei hoje na igreja, no capítulo 1, versículo 4. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então aqui foi Jesus, amado. Então, o livro de Atos, Jesus, ele dá uma ordem. Ele determinou para os discípulos ficarem em Jerusalém. Olha o mistério de Deus. Presta atenção. O que eu aprendo com isso? Que eles estavam esperando uma promessa. Jesus ele prometeu para os discípulos que iria batizar eles com o Espírito Santo de Deus. Promessa essa profetizada lá atrás, há 830 anos atrás, mais ou menos, pelo profeta Joel. Quer dizer, foi uma promessa que ela está vindo lá de trás.
que profeta Joel ele fala assim, ó, e derramarei meu espírito sobre toda a carne, amado, toda a carne. Então, qual que é o desejo de Deus? Qual que é o desejo? O desejo de Deus é que você seja cheio, cheio do poder, cheio da unção, cheio da presença, cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso que a Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Então não perca tempo, busque a promessa, se encha da presença de Deus, se encha do Espírito Santo, amado, porque Deus quer te usar. A Bíblia fala, fui eu que te tirei da terra do Egito, abre bem tua boca. Aleluia, amém, amado? Então Jesus ele dá uma ordem. Qual que é a ordem? Quem sabe qual que é a ordem? Nós acabamos de ler. Vamos interagir aí, gente. Vamos participar. Pode falar. Atos capítulo 1, versículo 4. Qual que foi a ordem que Jesus deu aqui? Quem sabe? Pode falar. Atos capítulo 1, versículo 4. Quem sabe? Isso aí, irmão Gabriel. Solta o cabo da nau. Verdade. Vamos soltar o cabo da nau, amado. Vamos deixar o Espírito Santo conduzir a nossa vida, mas para que o Espírito Santo venha conduzir a nossa vida, para que o Espírito Santo de Deus venha nos usar, nós temos que fazer o que, Gabriel? Soltar o cabo da nau. Aleluia. Amém? Soltar o cabo da nau. Glória a Deus. Qual foi a ordem de Jesus? Olha só. A ordem de Jesus foi que não se ausentassem de Jerusalém. Eu até comentei na igreja. Tem pessoas que parecem que são jargões, não é verdade? As pessoas falam, quem tem promessa de Deus não morre, né? Essas conversas aí. Mas eu quero dizer para você, amado, que para que a promessa venha se cumprir na minha vida, para que as promessas de Deus venham se cumprir na sua vida. Sabe aonde que você tem que estar? Em Jerusalém. Nós temos que estar em Jerusalém. Estando com eles, determinou que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, amado. Tá aí então o segredo, amado. Tá aí a resposta, tá aí o segredo. Para que a promessa de Deus venha se realizar na tua vida, para que as promessas de Deus venham se concretizar na tua vida, na vida da tua família, você tem que estar em Jerusalém. Tem que ficar em Jerusalém. E o que significa Jerusalém? O que vem a ser Jerusalém? Jerusalém vem a... Sabe o que significa? Significa o centro da vontade de Deus, amado. Permanecer em Jerusalém significa permanecer na presença de Deus. Permanecer em Jerusalém significa permanecer no centro da vontade de Deus. Então, é isso que Jesus falou para os discípulos. Se vocês ficarem em Jerusalém, se vocês permanecerem em Jerusalém, a promessa de Deus vai se cumprir. Você crê? Será que você pode dar um glória a Deus por esta palavra? Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Você que concorda com essa palavra. Porque a Bíblia fala assim, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não tem como. Mas se você está de acordo com esta palavra, que as promessas de Deus vai se cumprir, se nós ficarmos em Jerusalém, dá um glória a Deus para Jesus aí. Esse é o segredo, amado. É ficar em Jerusalém. É continuar sendo submisso. É continuar no ministério. É você continuar. Continuar na caminhada. Porque a Bíblia fala que nós temos que ser submissos também aos nossos pastores. Então continue sendo submisso, continue no ministério, continue prosseguindo para o alvo. Continue em Jerusalém, amado. Porque a promessa de Deus vai se cumprir. Mas ela vai se cumprir se nós estivermos aonde? Em Jerusalém. Nós podemos ver também que quando Jesus apareceu para os discípulos, a Bíblia fala que um dos discípulos, qual que era? Tomé, lembrei agora, Tomé. Vamos ver lá? Olha aqui. Algo interessante, meus irmãos. Glória a Deus. Nós podemos ver João capítulo 20, quando Jesus aparece ali para os discípulos, a primeira vez ele aparece para os discípulos,
A Bíblia fala que Tomé não estava. Tomé não estava. E Tomé, ele não viu o Senhor Jesus ali. E ele questionou, quando os discípulos falaram para Tomé que viram, o que Tomé falou? Tomé questionou, falou assim, não, eu só acredito se eu ouvir, eu só acredito se eu tocar. Aí depois Jesus aparece para ele e fala assim, Tomé, olha aqui, ó, toca aqui, ó. Toca nas minhas feridas, toca nas minhas marcas. Tá vendo, Tomé? Você está acreditando porque você viu. Mas bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram, amado. É isso. Continue acreditando, amado. Continue acreditando. Não é isso que a Bíblia fala em Hebreus capítulo 11? Isso que é fé. Vamos lá, ó. Hebreus capítulo 11. Não foi o que Jesus falou assim, ó? Bem-aventurado aqueles que não creram, né? Ou melhor, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Porque é o seguinte, o crente, amado, o servo de Deus, ele não anda por vista, ele anda por fé. Amém? Pega essa daí. Nós temos que andar por fé, amado. E não por vista. Hebreus, olha aqui, ó, capítulo de número 11, os irmãos sabem de cor, salteado. Amém? Aí, ó. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então isso que é a fé, amado. Entendeu? Então temos que ter fé, temos que acreditar. Não fazer, olha o que Deus, o Espírito Santo me lembra daquela passagem dos 12 espias, isso, né? Que eles foram enviados ali na terra de Canaã, mas a Bíblia fala que 10 voltou murmurando. Olha só. Deus prometeu a terra, Deus falou que ia fazer, mas parece que quando eles chegaram ali, foram ver a terra, foram espiar a terra, eles não olharam para a promessa de Deus. Não, eles começaram a olhar para os problemas, eles começaram a olhar para a dificuldade. E é isso que acontece, meus irmãos. Quando nós deixamos de olhar para o tamanho do nosso Deus, quando nós deixamos de olhar para Jesus, começamos a reclamar, começamos a ver o problema. E muitas vezes parece que o problema é maior que o nosso Deus. Mas nessa noite, amado, o seu problema não é nada diante do teu Deus, que fez o céu, que fez a terra. O teu problema não é nada diante de Jesus, amado, que fez e faz o coxo andar, o cego ver, que ressuscitou Lázaro ali, quando ele estava ali já não tinha mais nem esperança. Marta e Maria estava 4 dias ali. A Bíblia fala que ele estava 4 dias ali já, amado, já estava cheirando mal. 4 dias da sepultura já tinha colocado a pedra, já tinham ali fechado ali o sepulcro, e Jesus vem, chega lá, já fazia 4 dias, mas nem Marta e Maria acreditavam mais. Chegam para Jesus e falam: Senhor, mas o Senhor chegou agora? O Senhor chegou atrasado, né? Elas quiseram dizer para Jesus: você chegou atrasado, porque se tivesse chegado antes, você tinha curado ele. Mas eu quero dizer uma coisa para você, amado. Jesus não chega atrasado, ele chega na hora certa. Aleluia. E se ele não chegou ainda na tua vida, se o que você está precisando, o que você está pedindo, não chegou ainda na tua vida, é porque ele quer fazer coisa maior na tua vida. Por isso que o apóstolo Paulo fala, não é verdade? Que ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Creia, amado. Amém? Glória a Deus. Então, nós podemos ver que, voltando ao que nós estávamos falando, os 10 espias voltaram murmurando, voltaram reclamando. Por quê? Eles começaram a ver gigantes, começaram a ver a dificuldade. Aleluia. Mas nessa noite eu te convido, amado, a não olhar para as dificuldades, a não olhar para os gigantes, a não olhar para os Golias, mas olha para aquele que por mim e por você morreu na cruz do Calvário, e nem a morte, nem o diabo, nem o inferno, nada pôde segurar o nosso Jesus que ressuscitou ao 3º dia. Ele venceu a morte, amado. Ele venceu a morte. E lá em Apocalipse ele fala assim: eu tenho a chave. Aleluia, eu tenho a chave, amado. E a porta que eu abro,
ninguém fecha. A porta que eu fecho, ninguém abre. E diante de ti te pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Porque tendo pouca força, guardaste meu nome, ó. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então é isso, amado. Glória a Deus. Amém? Nós podemos ver... Ô, glória. Chegou um fundo agora vai ficar... Já estava bom, agora vai ficar melhor. Glória a Deus. Então, recapitulando. Atos dos Apóstolos, voltando, é onde nós começamos. Jesus deu uma ordem. Qual que é a ordem? Os irmãos lembram? Ficar em Jerusalém, amado. Então, para que a promessa de Deus venha se cumprir na tua casa, na tua família, você tem que ficar em Jerusalém. Foi Jesus que disse. Amém? E sabe como os discípulos esperaram a promessa, amado? Como que os discípulos esperaram a promessa de Deus se cumprir? Aí, glória a Deus. Eles esperaram buscando, eles esperaram adorando, eles esperaram acreditando, amado. Acredite. Eu até comentei um negócio que a gente tem aprendido, até comentei na igreja essa noite. Ó. Aí, deixa aí, Dudu. Glória a Deus, tá bom. Então, olha o que eu comentei. Que tem crente, amado, que serve a Deus, que é crente de circunstância. Eu tenho aprendido. Crente de circunstância. Por que crente de circunstância? Se a circunstância tá boa, ele dá glória a Deus misturado com aleluia. Mas se a circunstância tá ruim, ele já começa a murmurar, ele já começa a blasfemar. Mas eu quero dizer para você nesta noite, amado. Não seja crente de circunstância. Ó, pega essa daí, ó. Não seja crente de circunstância, mas adore a Deus em qualquer circunstância. Aleluia. Em qualquer circunstância, adore. Em qualquer circunstância, glorifique. Em qualquer circunstância, amado, levante sua mão para o alto e agradeça o Senhor. Será que você pode dar um glória a Deus por esta palavra? Ou será que nós somos crentes de circunstância, amado? Mas seja crente, eu até comentei, seja isso, amado, não seja crente de circunstância. Aleluia. Mas se as coisas estão ruins, continue acreditando, continue adorando. Se a porta está fechada, continue adorando. Se a despensa está cheia, continue adorando. Se a despensa está vazia, continue adorando. Continue acreditando, continue buscando, amado. Na hora certa, no momento certo, o terremoto de Deus vai chegar na tua vida. Foi o que nós lemos. Paulo e Silas, à meia-noite, eles acorrentados, eles machucados, eles presos, amarrados no tronco, presos ali, né, com correntes. Mas a Bíblia fala que à meia-noite eles entraram num acordo, os dois. Aleluia. Porque o que ligar na terra será ligado no céu. E eles chegaram num acordo, numa conclusão. Vamos adorar o Senhor. E eles começaram a orar. Eles começaram a cantar hinos a Deus, amado. E a Bíblia fala que de repente, porque é assim, amado. Aleluia. Para quem adora o Senhor na prova, para quem continua servindo a Deus fielmente na prova, na crise, amado, o negócio com ele é de repente. De repente a porta se abre, de repente o milagre acontece, de repente a salvação chega, de repente as coisas vão acontecer na tua vida, amado. Mas fica em Jerusalém, continue firme, continue prosseguindo, o teu milagre vai chegar. O terremoto de Deus vai chegar na tua vida. Mas tem algumas condições. Primeira condição, ficar em Jerusalém. Ficar no centro da vontade de Deus, ser submisso, continue no ministério, continue acreditando, ande por fé e não por vista, amado. Muitos caíram, muitos naufragaram, sabe por quê? Porque andaram por vista, deixaram de olhar para a promessa, deixaram de olhar para Jesus. E olharam para onde? Olharam para o gigante, olharam para os problemas, olharam para as dificuldades. Mas nessa noite, amado, continue olhando para Jesus, continue olhando para Ele, aquele que era, que é e que há de vir. Glória a Deus. Amém? Então é isso. Continue acreditando. Continue acreditando no teu milagre. Mas Jesus falou para os discípulos, ficar em Jerusalém. E eles ficaram lá. E quantas pessoas que estavam em Jerusalém? Quem lembra? Vem comigo aí. Fala comigo, vamos participar, amado.
Quantas pessoas estavam no cenáculo ali, ó, esperando a promessa? Quantas pessoas eram? 120, amado. 120 estavam ali, ó. 120 estavam acreditando, 120 estavam esperando. E a Bíblia fala que de repente, amado, em Atos capítulo 2, olha a promessa de Deus se cumprindo, onde nasce a igreja. Porque o livro de Atos dos Apóstolos, que nós estamos lendo, fala do nascimento da igreja, amado. E de repente, olha aqui, a Bíblia fala, e cumprindo-se o dia, ó, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, olha que interessante aqui, ó, Atos dos, olha só o mistério de Deus aí, amado. Pega aí, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 2, fala de repente. E lá em Atos 16 também, olha aqui, ó. Fala o quê? Aqui, ó. Atos 16 também fala, ó. 26. E de repente veio um grande terremoto. Ó. E de repente sobreveio um tão grande terremoto. Em Atos capítulo 2, versículo 2 fala, e de repente veio do céu. Aleluia, amado. Veio do céu, o negócio vai vir do céu para a tua vida. Aleluia, você crê, amado? Vai vir do céu. E de repente veio do céu. Olha aqui, eu quero parar aqui, ó. Atos capítulo 2, versículo 2. E de repente veio do céu. O que você precisa, amado, o que nós precisamos não vem da terra, não vem do homem, vem do céu. Amém? Será que você pode dar um glória a Deus aí? Será que você pode adorar comigo nesta noite, nesta live? Adore aí. Glória a Deus. Amém, Gabriel. Deus abençoe. Tem que ser Carvalho, verdade. Então é isso. E de repente veio do céu, amado. Aleluia. O céu tem coisas para fazer na tua vida. O céu tem coisas para realizar na tua vida, amado. Aleluia. E de repente veio do céu um som, ó, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, Amanai, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram o quê? Tem crente pentecostal desse lado aí, nessa live? Se tem um crente pentecostal aí, dá um glória a Deus aí. Aleluia, aleluia. Se tem crente ainda que crê que Jesus batiza, se tem crente ainda, amado, que crê que o Espírito Santo ainda derrama os dons espirituais sobre a nossa vida, dá um glória a Deus aí. Ó que lindo. E foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Sabe qual que é o propósito dessa live nesta noite? Para a nossa vida? É que você seja cheio do Espírito Santo, amado. Que você seja cheio. Que lindo isso aqui, né? Que lindo. Isso é a graça de Deus, né, meus irmãos? Só pode ser a graça de Deus. Porque se nós vivêssemos no tempo da lei de Moisés, eu creio que nenhum de nós estaríamos aqui nessa noite. Ou estaríamos? Mas eu quero dizer uma coisa para você. A graça de Deus nos alcançou, amado. Jesus nos alcançou. Jesus chegou primeiro, viu? Sabe por que você está aqui? Sabe por que eu estou aqui? Porque Jesus chegou primeiro. Jesus chegou primeiro, amado. Aleluia! Saindo um pouco agora de Atos capítulo 2 só. Creio que eu vou conseguir voltar aqui. Mas Jesus colocou no meu coração agora que Jesus chegou primeiro. Ele chegou primeiro antes do que acontecer. Olha só, eu estou indo para lá, os irmãos vão saber. Jesus chegou primeiro antes de alguma coisa acontecer na nossa vida. Sabe do que foi? Vamos lá, Lucas capítulo 7. Olha por que Jesus chegou primeiro. A pergunta é, Jesus chegou primeiro antes do quê? Jesus chegou primeiro antes do quê?
Vamos ver do que antes ele chegou primeiro? Jesus chegou primeiro antes do que? Sabe do que? Olha aqui, ó. Olha do que ele chegou primeiro, antes. 7:10. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, Lucas 7, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela. Ele disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Jesus chegou primeiro, amado. Jesus chegou primeiro, sabe de antes do que Jesus chegou primeiro? Antes do coveiro enterrar aquele jovem. Ele estava indo para ser enterrado, o coveiro já estava com a pá, amado, já estava tudo preparado, a cova já estava aberta, mas Jesus chegou primeiro, amado, e não deixou os sonhos desta mãe ser enterrado. Não deixou, amado. Jesus chegou primeiro, cancelou o enterro. Ele falou assim: não, hoje não vai ter enterro não, aleluia, hoje não vai ter enterro não. Sabe por quê? Porque eu cheguei primeiro. Eu cheguei primeiro para mudar. Eu cheguei primeiro para ressuscitar sonhos. Eu cheguei primeiro para transformar. Será que você pode glorificar Deus desse lado aí? Jesus chegou primeiro. Glória a Deus. Olha que tremendo. E olha que interessante. E quando ele chega primeiro, o que ele faz? Ele toca o esquife. E os que levavam pararam. E disse ao jovem: eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Isso é a graça de Deus, amado. Nós estávamos condenados, amado. Nós estávamos condenados. O diabo já tinha preparado tudo. A cova já estava aberta. Mas Jesus chegou primeiro. O coveiro teve que ir embora. Teve que fechar a cova. Jesus chegou primeiro, e olha que interessante, e o morto que ia ser enterrado, agora está falando, e o morto que ia ser enterrado, agora está pregando, e o morto que ia ser enterrado, agora está adorando, e o morto que ia ser enterrado, agora está evangelizando, e o morto que ia ser enterrado, agora está nessa live, glorificando e adorando a Deus. Será que você pode dar um glória a Deus aí, amado, desse lado? Amém? Jesus chegou primeiro, por isso que vale a pena ficar em Jerusalém, amado. Continue em Jerusalém, continue no centro da vontade de Deus, continue buscando. Se você não está em Jerusalém, volte para Jerusalém, volte para a presença de Deus, amado, porque é em Jerusalém que as promessas de Deus vão se cumprir na tua vida. Amém? É lá que vai se cumprir, é lá, amado, que vai vir do céu. E de repente veio do céu um terremoto, de repente veio do céu o batismo com o Espírito Santo, de repente veio do céu os dons espirituais, de repente veio do céu a unção, de repente veio do céu a providência, de repente, amado, vem do céu, aleluia, a libertação, de repente vem do céu, não vem da terra, vem do céu. Na terra nós estamos aqui adorando, na terra nós estamos aqui acreditando, na terra nós estamos aqui buscando, amado, aleluia. Sabe por quê? Porque quando você está na terra buscando, quando você está na terra dos viventes acreditando, quando você está na terra, amado, aleluia, vem do céu a providência de Deus, vem do céu a unção, vem do céu o batismo. Você crê aí desse lado? Glorifica o nome do Senhor, aleluia, amém. Para concluir, que agora eu quero finalizar aqui, meus irmãos, amém? Com a graça do Senhor Jesus. O texto que nós lemos no começo do culto, né? O tema que nós lemos no começo do culto, né? Nessa live. Atos capítulo 16. Eu quero concluir aqui e finalizar essa live aqui, amém? No versículo 26, ó. E perto da meia-noite,
Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces dos cárceres se moveram e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Eu quero colocar um tema aqui, meus irmãos, neste versículo, né, para nós finalizarmos aqui. E o tema, eu até preguei esses dias na igreja, o tema é 4 propósitos do terremoto de Deus. O terremoto de Deus tem 4 propósitos. Qual que é o primeiro propósito do terremoto de Deus? Hein? Nós lemos aqui. O primeiro propósito do terremoto de Deus, meus irmãos, é aqui, ó. E de repente veio um grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. Algumas traduções falam que sacudiu. Mas verdade é que o primeiro propósito do terremoto de Deus, amado, é para sacudir os fundamentos da prisão. Tá entendendo? Então você que acredita, você que adora, você que não é crente de circunstância, mas adora a Deus em qualquer circunstância, descansa no Senhor, acredita. De repente vai vir um grande terremoto, amado, e vai sacudir os alicerces da prisão, os fundamentos da prisão. E quando sacode, amado, aleluia, e Deus é isso, amado, Deus aqui, nós estamos nessa live, sabe por quê? Sabe para quê, amado? Porque Deus, amado, aleluia, Ele quer sacudir a tua vida, Ele quer sacudir a tua fé, Ele quer sacudir a tua chamada nesta noite. É o terremoto de Deus, amado. Terremoto de Deus vem para quê? Para sacudir. Segundo propósito do terremoto, e logo se abriram todas as portas. O terremoto de Deus vem para quê? Para sacudir e para abrir todas as portas. Você crê, amado? Eu não sei qual que é a porta que você está precisando, que você precisa que Jesus pegue a chave de Davi e abra a porta. Mas eu quero dizer para você nessa noite, amado, que o terremoto de Deus está chegando para crente que busca, para crente que ora, para crente que não murmura na prova. E se você murmurou na prova, se você errou também, amado, a Bíblia fala aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, porque nós vivemos na graça, nós não vivemos na lei, amado. Se nós vivêssemos na lei, nós não estaríamos aqui, mas como vivemos na graça, amado, a cada dia, quando acordamos, você tem a oportunidade, aleluia, de recomeçar de novo, de levantar a sua cabeça e de continuar a prosseguir acreditando que Jesus Cristo enviará um grande terremoto, e quando esse terremoto chegar, ele vai sacudir os fundamentos da prisão e todas as portas vão se abrir. Terceiro propósito do terremoto, e foram soltas as prisões de todos. As correntes vão quebrar, viu, amado? Ou melhor, quero melhorar essa sentença aqui nessa noite. As correntes já quebraram, sabe aonde? Foi lá na cruz do Calvário, amado. Quando Cristo morreu por mim e por você. Quando Jesus Cristo saiu lá da eternidade, amado. Foi até a cruz, foi até o Monte Caveira, foi até o Gólgota. Morreu, amado. Quando ele morre na cruz do Calvário, aleluia, as correntes se quebraram. As correntes que nos prendiam no pecado, as correntes que nos prendiam, amado, aleluia, elas foram quebradas, porque a Bíblia diz que Deus, amado, que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Então foi na cruz, amado. Eu não creio, meus irmãos, nesse negócio de maldição hereditária, que não sei o que não, amado. Quando nós aceitamos a Jesus, amado, toda maldição é quebrada, e não há mais, a Bíblia fala que não há encantamento contra Jacó, amado. Crente que fica em Jerusalém, crente que busca, crente que ora, crente que permanece, amado. Não há encantamento, não há macumba, não há maldição que pega naquele crente que fica em Jerusalém, que acredita, amado, que anda por fé, que não anda por vista. Amém? Então é isso. Precisamos acreditar. Precisamos acreditar no terremoto de Deus. Precisamos acreditar, amado.
e não ser crente de circunstância, mas adorar a Deus em qualquer circunstância. Vamos fazer que nem Abacuque. Abacuque no capítulo 1, ele não estava entendendo, ele estava questionando a Deus. Senhor, mas como que o Senhor pode usar uma nação mais ímpia, uma nação ímpia, para tratar com o povo de Israel? Abacuque não estava entendendo. Aí sabe o que Abacuque faz no capítulo 2? Ele sobe para a torre. Ele vai para a torre. Porque o lugar de crente, amado, não é no vale da murmuração. O lugar de crente é na torre. E ele sobe na torre. Quando ele sobe na torre, vamos ver lá, olha aqui, ó. Vamos achar Abacuque, vamos lá, ó. Tá lá no Velho Testamento. Glória a Deus. Abacuque, vamos ver aqui. Aqui, ó. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo. Então, amado, quando Abacuque não estava entendendo, ele começou a questionar a Deus. O que ele achou melhor? Eu vou subir para a torre. Porque lugar de crente, amado, lugar de atalaia é na torre. Aqui, ó, lugar de atalaia é na torre, amado. Lugar de soldado de Cristo é na torre, amado. É porque na torre você fica vigilante. É isso. Ele questiona, no 2 ele sobe para a torre, ele vigia, aí ele fala assim, o justo viverá pela fé. Aí no capítulo 3, quando ele entende que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo ele não compreendendo, mesmo ele questionando, ele entende. E quando ele entende, ele fala assim, ó, aleluia, olha que lindo isso aqui, ó. Quando ele entendeu, ó, amado, que Deus é soberano, que Deus está no controle das nações, que Deus está no controle da minha e da sua vida, que Deus está no controle de tudo e de todos, ele fala assim, ó, porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação, aleluia. Sabe o que Abacuque está querendo dizer? Ensina para nós, amado. Eu posso estar na prova, eu posso estar na luta, a dispensa pode estar vazia, mas eu vou continuar adorando, porque meu Deus está no controle de todas as coisas, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Paulo e Silas era assim, era que nem Abacuque, amado. Eles estavam adorando, eles estavam glorificando, e veio o terremoto. E o terremoto chegou para quê? Aleluia. O terremoto chegou para quê? O terremoto chegou para chacoalhar. O terremoto chegou, amado, para sacudir. O terremoto chegou para abrir. O terremoto chegou para quebrar. E o terremoto de Deus chegou, o quarto propósito, para salvar o carcereiro e toda a sua casa. O terremoto de Deus chegou com propósito, amado, com propósito de salvação, com propósito de libertação, com propósito de transformação. Mas para que haja esse terremoto na nossa vida, para que haja esse terremoto, para que haja esse mover de Deus, amado, não podemos ser crente de circunstância, mas adorar a Deus em toda e qualquer circunstância, orar e cantar hinos a Deus, que nem Paulo e Silas. Aí as coisas vão acontecer, aí o céu vai se abrir, aí vai ser de repente, amém? Deus abençoe a tua vida, amado, tá bom? Uma excelente noite. Vamos orar daqui a pouco, né? Às vezes você está cansado, que nem eu estou cansado, mas eu não consigo orar meia hora, 20 minutos. Amado, não importa o tempo que você vai orar. O que importa é nós orarmos a Deus, agradecermos a Deus pelo dia, agradecer a Deus pela comida, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida, agradecer a Deus pelos amigos, agradecer a Deus por tudo, amado. Por isso que o apóstolo Paulo fala, em tudo dai graça. Amém? Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe teu ministério. Deus abençoe a tua família. Deus abençoe o teu chamado. Boa noite.